que o louvor não liberta, né? Que história é essa, pastor? O louvor não liberta? E que foi aquilo na vida de Davi? Se o louvor não liberta, eu vou explicar para não virar heresia. Quando Davi louvava, Saul, o espírito que estava maligno na vida de Saul se acalmava. Ok? O louvor faz o trabalho de ajudar a libertação, né? Porque faz ajudar, porque o louvor, por isso que a gente bota fundo musical na pregação, porque é importante o louvor, né? Ele vai ajudar, mas quem vai libertar mesmo é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Acharam? Louvado a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu sou meio devagar na hora que estou pregando. Eu sou igual aquele carro velho que dá trabalho para pegar, mas quando pega, Satanás pode sair da frente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém. João, o Evangelho de João não disse o capítulo de número 8, no seu versículo. Aleluia. Versículo de número 13 diante. Vamos ler a partir do versículo 1 para a gente compreender e entender a palavra do Senhor. Assim diz a maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentados-se, aleluia, ensinava, verso 3, os escribas e fariseus, preste muita atenção, anote esse ponto aqui, viu? Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério e pondo ao meio disse-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada num próprio adultério. E na lei, também é bom notar esse ponto aí também, no versículo 5, e na lei, ok? Mais um ponto. Nos mandou Moisés que esteja apredrejadas, aleluia, que seja apredrejadas tu, pois tu que diz, isto dizem eles tentando o para que tivessem de que acusar. Mas Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Grave esse ponto aí também. Jesus escrevendo com o dedo na terra. Glória. E como perseverasse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, que atire ou atija a primeira pedra, que é atirar a primeira pedra. Verso 8, tomando a inclinar-se, escreveu novamente na terra. Grave esse nome, terra. Porém, ouviram ele isto, e acusados pela consciência, saíram um por um, começando pelos mais velhos. Note isso também, mais velhos. Aleluia. O último ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E no verso 10 diz assim, e diretando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que acusava a mulher, e disse-lhe Jesus, mulher, onde está aqueles que te acusa, o que está te acusando, aqueles acusadores?
ainda diz assim a palavra do Senhor Deus: ninguém tem condenado? Ninguém te condenou? Verso 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condenará. Vai, mas não peque mais. Pois você está glorificando e exaltando o nome do Senhor. O ponto forte do pregador, a mensagem, é que todos compreendam. A mensagem é para que todos que venham compreender e entender. Se nós não compreender e entender, não vai adiantar coisa de nada. Não adianta eu falar difícil, usar a palavra difícil, que o irmão até mesmo não entenda, mas se perguntar: você entendeu? Não entendi. A memória do ser humano é tão fraca, porque quando de repente, né, esquece. Às vezes você está lendo um livro, quando você está na segunda linha, já esqueceu que você leu na primeira linha, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. E é por isso que às vezes o pregador tem que usar aquela estratégia e pedir para que a igreja repita, né? Para que fique gravado na memória. É por isso que eu aprendi, aleluia, ali na Bíblia assim. Eu li a Bíblia e depois parava no ponto e aí olhava assim para o céu e raciocinava o que queria dizer. Isso era para que eu viesse entender, porque se eu fosse pular para o outro, eu não entendia mais nada. Mas vamos para a mensagem, meus amados. Mas antes de ir para a mensagem, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Essa Bíblia que estou lendo aqui, ela não é a original, né? Se você ler a Bíblia original, automaticamente você vai ver que tudo é contrário, diferente do que a gente lê nessa Bíblia normal. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Deus. E a Bíblia também ela é escrita em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a mensagem a qual eu vou pregar aqui, os irmãos já viu muitos pregadores pregar. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu já vi até pregadores pregar. É uma mensagem que menos eu prego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São várias mensagens que tem guardado na minha cabeça e às vezes cria confusão. Quem é pregador sabe. Quando eu chego o dia de pregar, a gente sabe, fica, meu Deus, que palavra eu vou pregar? Às vezes a gente prepara a palavra, prepara tudo, quando chega na hora, Deus muda o cenário. Não, você vai pregar isso. Eu queria trazer uma palavra, uma mensagem aqui para alegrar os corações. Que me dera eu estar nessa noite profetizando. Que você vai, essa semana mesmo, antes de chegar um domingo, você vai receber uma casa nova, um carro novo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus vai abrir a porta de emprego. Vai chegar mantimento em sua casa que você não sabe nem onde colocar. Mas o que Deus, aleluia, quer falar conosco, nem a gente mesmo sabe. Porque nessa noite, nenhum pregador mesmo sabe. Porque, na verdade, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a gente não veio aqui ouvir o que o pregador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus, e apresentar. A gente veio aqui nessa noite, na verdade, para ouvir Deus falar. A gente veio ouvir Deus falar. E o que Deus fala nessa noite, nessa mensagem, é muito forte, meus amados e amadas. Esse primeiro ponto ao qual, aleluia, eu quis aqui que você notasse. Aleluia, os escribas. Aleluia, louvado seja Deus. E os fariseus. Por que ele trouxe a mulher? Primeiro a gente tem que saber por que eles trouxeram a mulher. Sabe por que eles trouxeram a mulher? Se nós lermos, abrir a Bíblia aí, em Mateus capítulo de número 26, aleluia, o capítulo todo, você vai ver, entender e compreender que Jesus foi, aleluia, acusado de ser falso profeta. Jesus foi acusado pelos fariseus, pelos escribas.
Se nós voltamos à Bíblia, se a gente ler, se a gente tivesse tempo de ler aqui agora, o capítulo 7 todo, você ia ver que toda vez Jesus, ele pregava a palavra e sempre tinha um levante contra Jesus. Aleluia. Eu estou falando de Jesus, que, aleluia, que é o espelho. Aleluia, ele é, louvado seja o nome do seu Deus, o nosso testemunho é fiel, onde nós devemos espelhar em Jesus. Mas se Jesus era acusado de tudo, em todo momento. E no capítulo 7, você vê, aleluia, que Jesus passou de morrer várias vezes. Várias vezes Jesus passou de morrer. E que queria matar Jesus, aleluia, não foi um endemoniado, qualquer não. Foi as pessoas que até mesmo que dizia que servia a Deus, que adorava a Deus. Aleluia. Aleluia, nessa noite Deus, ele vai te revelar também. Que anda com você, que senta com você, que às vezes que come com você, mas não quer ver seu bem. Às vezes o vizinho passa, aleluia, dá um sorriso grande assim, você, olha, ela gosta de mim. É igual meu filho Davi. Meu filho Davi, se ele conheceu uma pessoa que hoje, se desse um sorriso, ele disse, meu pai, eu conheci um amigo. Um dia desse, estava num ponto de ônibus, né, para pregar minha igreja, ele fui levar meu filho, Davi, e aí Davi, né, o rapaz chegou, sentou comigo, conversando, né, e aí pronto, aquela conversa amigável, e aí na hora quando eu peguei o ônibus, de tchau pro rapaz, aí Davi, meu filho caçula tá ali, né, ele tá com meio de vergonha, não olha para ele não, ele ficava com vergonha. Aí ele disse assim, meu pai, o senhor conheceu um amigo, né? Você tem mais um amigo, né? Amigo, ele tem que, para você dizer assim, a pessoa que ele é amigo, que a Bíblia diz que há um amigo mais chegado que irmão. Então, você tem que andar com ele. É na hora mais difícil que você vai ver quem é seu amigo. Glória a Deus. É na hora mais difícil. Às vezes, no tráfico de droga, a pessoa chama nem de amigo, é de irmão, né? Mas na hora da pior, eu nem conheço ele. Eu nem conheço ela. É doloroso isso, né? Agora imagine Jesus querendo viver com um propósito de salvar a humanidade. Agora, por que mandei você notar sobre os escribas e fariseus? Aleluia. E também nesse ponto aqui. Aleluia. E ponto, aleluia, louvado seja do Senhor, versículo 5. E na lei nos manda Moisés que a tais sejam apedrejadas. Meus amados, a lei de Moisés era rígida e dura. Eu, quando era ignorante, eu não gostava de teologia. E às vezes não gostava nem de dizer assim, você vai ver hoje um pregador que tem teologia. E eu era tão ignorante que eu dizia assim, antigamente, eu usava até um termo bíblico. A letra mata e o espírito vivifica. Quem já falou isso? Glória a Deus. Eu já falei várias vezes, eu era ignorante. Eu não sabia o que significava isso. A letra mata e o espírito vivifica. E sabe o que quer dizer isso, querido? E queridas? Anjos de Deus? Isso significa que a letra mata é a lei. Pela lei de Moisés, essa mulher deveria morrer. Mas Jesus representava o Espírito. Aleluia. E mais o Espírito de vida. Deus. Ok? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok? O que você está carregando dentro de você, o que habita dentro de você, de nós, é um espírito de vida. Amém. Não é um espírito de matar, não é um espírito de quando, aleluia, o irmão caiu e a gente trabalha de derrubar mais ele ainda. Louvado seja o nome do seu Deus, somos aqui um exército, e um exército de Cristo. Estamos preparados para quando ver o irmão cair e pegar ele e levantar. O irmão dizendo, eu não aguento, aleluia, você diz assim, não importa, eu vou botar você aqui no meu ombro e vou te levar de volta para a casa do Senhor. Vamos para diante. E agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas outro ponto, Jesus inclinou-se e escreveu
com o dedo na terra. Aleluia. A moral da pergunta aqui é: o que foi que Jesus escreveu na terra? Alguns irmãos já sabem que foi que Jesus escreveu na terra? Quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu pensava assim também, que Jesus escreveu: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas o texto já está escrito aqui. Mas na verdade, a Bíblia explica a Bíblia. Você entendeu? A Bíblia explica a Bíblia. E vamos aí, abre sua Bíblia para ver o que foi que Jesus escreveu na terra. Em Jeremias 17, versículo 13. E a gente vai saber o que foi que Jesus escreveu na terra. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 17, versículo 13. Quem achou? Amém? Vamos ler. E disse assim: ó Senhor, esperança de Israel. Esperança de Israel. Quem é Israel aqui? Levanta a mão. Glória a Todos Deus. nós somos israelitas, porque somos filhos de Abraão. Aleluia. Todos aquele que te deixar será envergonhado. Os que se apartam de mim serão escritos sobre o quê? A terra. A terra. Porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Glória a Aleluia. Deus. Agora você vai entender. Então, meus amados, o que Jesus escreveu realmente na terra foi os nomes, aleluia, de Caifás e as turminhas. Jesus ele inclina a cabeça, escreve na terra, se abaixa, escreve. Jesus levanta a cabeça e ele continua a escrever. Imagina só, Jesus escreveu os nomes de todos os fariseus. Se você ler o capítulo 7, você entendeu o que eu estou falando aqui? Aleluia. De todos que tramaram a morte de Jesus, de todos que tramaram a prisão de Jesus. E Jesus estava escrevendo, e tinha muita coisa para escrever, por isso que Jesus voltou a escrever. Aleluia. Imagina só que Jesus, quando falou em matar a mulher, ele lembrou das pessoas que tentaram matar ele. Entendeu? Amém. Raciocinou? Porque quando Jesus ouviu essa palavra, matar essa mulher, Jesus se colocou no lugar da mulher. Deus. Jesus se compadeceu pela mulher. E o que significa se compadecer? É se colocar no lugar do outro. Louvado seja o nome do seu Deus. Se você se coloca no lugar do outro, você se compadece. Amém. O que eu fico mais indignado na geração de hoje, eu já estou na 4ª geração. Louvado seja o nome do seu Deus. É ver na geração de hoje. É quando a pessoa está querendo se matar. A pessoa está, aleluia, vou tirar minha vida. As pessoas são prontas a tirar o celular e filmar a miséria, a desgraça de outra pessoa. Mas não tem coragem de fazer alguma coisa para salvar aquela pessoa. Antigamente os vizinhos, na minha época, eu imaginava, eu via, eu contemplava que os vizinhos era outra família. Os vizinhos abraçavam o outro, não importa que religião ele era. Aleluia. O que importa é que ele era simplesmente o seu vizinho. Se mexesse na porta do vizinho, estava mexendo com a sua porta. Se mexesse com o filho do seu vizinho, mexia também com você, como se estivesse mexendo com o seu filho, com o seu filho. Mas hoje não é assim. As pessoas não se compadecem. O que está faltando na casa do Senhor hoje é um ensinamento. Aleluia! É andar como Jesus andava. Se comportar como Jesus andava. Agir como Jesus agia. Aleluia. Cada um por si hoje é assim. Mas está ficando mais difícil. Porque isso está acontecendo na nossa igreja. Dentro da igreja, os irmãos, aleluia, é um querendo matar o outro. As tribunas, os púlpitos. Eu não sei se você já viu isso, já contemplou isso. Mas se não contemplou, vai contemplar. Aleluia, não é maldição, não é a palavra de maldição, não.
É porque vai ter que acontecer isso mesmo, amor de muitos já se esfriou. Aleluia. Aleluia. No púlpito parece uma trincheira. Parece um filme da Serra, Massacre da Serra Elétrica. Um querendo torar o outro no meio. É assim que está o púlpito hoje, meus amados. Não pregamos mais sobre a salvação. Porque salvação, falar em salvação é uma coisa de mané, coisa de otário. As pessoas hoje não querem que mais para essa pregação. Vocês serão expulsos da sinagoga. E eu me lembro que Jesus ele falou antes de ir para o céu. Ei, não fica assim não, triste não. Porque a obra que você vai fazer são maior do que as minhas. Se você olhar dentro da Bíblia, aqui, principalmente nesse capítulo 7, Jesus sempre fugia da aparência do mal. Sacou? Jesus dizia assim, não é meu tempo. Alguém dizia assim, não, vamos para frente, vamos Jesus, vamos passar. Jesus, não, eu nem vou porque não chegou na minha hora. E hoje a gente é ao contrário, em vez de a gente correr, a gente parte para cima. Glória a Deus. Se você for, aleluia, aqui no Brasil a gente fica dizendo que eu estou sendo perseguido às vezes só porque o irmão passou e não deu a parte do Senhor. Mas perseguição mesmo é você chegar na Nigéria, Nepal, outros países, Japão, não pode pregar a palavra de Deus senão se morre. Aonde país que você vai lá, meus amados e amadas, e você é queimada, e seus filhos são queimados. Na Coreia do Norte, aleluia, é considerado aquele que leva a palavra de Deus como traficante. E a punição é severa. Se a pessoa não morrer, até a 4ª geração daquela pessoa vai sofrer. Aleluia, o neto não fez nada, o filho não fez nada, mas vai sofrer a consequência. Não importa. Isso que é um sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso que está acontecendo aqui no Brasil ainda não é nada. Louvado seja o nome do Senhor Deus. O que já passei, aleluia, eu sei que vocês também já passaram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A gente vemos que Deus é a nossa força. E Jesus disse nessa noite para você, para mim e para você, alegrai-vos. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é quando você, aleluia, está sofrendo calúnia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está sendo pisado, aleluia, porque crente parece maluco. Aleluia, parece não, o crente é maluco. Quanto mais bate nele, ele é igual gemas, aleluia. Quanto mais te bate para a omelete, vai crescendo, aleluia. Eu tenho costume de dizer que o crente é igual ferro. Quanto mais você lixa ele, né? Quando você pega o ferro, você vai lixando ele, parece que está maltratando o ferro, porque quanto mais lixa, vai saindo aquela, vai arranhando ali o ferro, lixando com bastante força. Quanto mais lixa ele, o que acontece? Brilha. Glória a Deus. Aleluia. A sua luz que incomoda. Verdade. Aleluia, mas não deixe que ninguém venha apagar a sua luz. Pastor, e daí que os nomes que o que Jesus escreveu no chão foi os nomes das pessoas que se levantaram contra ele, que tramaram a morte dele. Vou dizer, queridos, a terra, muitos pregadores dizem que a terra vai ser destruída. Essa Bíblia aqui, eu li de Gênesis e Apocalipse, não achei isso, que a terra vai ser destruída. Mas a terra vai ser queimada. A terra vai ser destruída porque Deus não salva, né? Se você chegar no Google aí, você vai, é só puxar, porque antigamente é assim, né? Antigamente na minha época não tinha esse negócio de celular, e aí para saber onde estava escrito, perguntava o diácono da igreja, porque o diácono da igreja é que impedia de Bíblia, era o professor de escola bíblica dominical, e aí perguntava tinha o diácono, era assim mesmo, né? É porque tem 40 anos de crente, né? Meu tempo era engraçado. Diga ao diácono, aonde está escrito tal? Era assim. Aí o diácono,
falava, e aí passava o irmão, já sai, já, o Google ali no púlpito já falou. E hoje é mais fácil, é só você pegar o celular e dizer assim, onde está escrito isso? E você vai ver o que está escrito. Sabe por que a terra vai ser destruída? Porque em Salmos está escrito que Deus prometeu que não ia destruir a terra. Mas a terra vai ser queimada. E é por isso que eu quero que você entenda a mensagem de hoje. O que foi que Jesus escreveu no chão. A importância dessa mensagem é que a terra vai ser queimada. Então o nome daquelas pessoas que vão ser queimadas ia ser escrito na terra. Se cumpriu a profecia de Jeremias. Mas o que aconteceu? Jesus se levanta a cabeça pela última vez e não viu ninguém. O texto está narrando que começou a sair de um por um, começando do quê? Do mais velho. Os mais velhos antigamente eram chamados de Sião. O Sião, o ancião, né? Ancião. O ancião, ele sabia tudo da Bíblia. Porque era um ancião que ensinava o adolescente. Era um ancião que ensinava a criança. Você sabia que nós somos espelho? Nós somos espelho. Às vezes a gente quer enganar a criança, né? Nossos filhos. Fazer nossos filhos de bobo, né? Isso não é vantagem não, querido e querida. Aleluia. Sabe por quê? Quando chegar o tempo, quando seu filho crescer, que vai fazer você de otário é seu filho. Então não ensine ele, não dê aula a ele de ensinar fazer as pessoas de otário não, porque ele vai aprender. E quando ele aprender, a primeira pessoa a praticar é os pais e a mãe. Ok? E aí o que acontece, meus amados? Louvado seja o nome do seu Deus. O que eu quero trazer para aqui para nessa noite? Os anciãos, ele sabia. Ele conhecia a história. Ele ia embora, os outros anciãos iam também. O que o ancião falou? Olha, antes que chegue meu nome a ele escrito no chão, eu vou bater e retirar. Glória a Deus. Saiu fora, não ficou de ninguém. É por isso que Jesus fala assim, mulher, cadê seus acusadores? Não tem nenhum. Porque se alguém dissesse assim, ó, eu não tenho nenhum pecado, vou jogar minha pedra. E a Bíblia diz o quê? Aquele que disser que não peca é o mentiroso, se torna assim um mentiroso. Então ninguém podia jogar pedra, porque todos pecavam, todos tinham pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora a mensagem, para finalizar, vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É que, meus amados, prestem muita atenção. Todos aqueles que rejeitam o nome do Senhor aqui na terra, será escrito no livro da morte, para ser queimado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu sou de Deus, mas a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque você é de Deus. Quem não é de Deus não suporta a sã doutrina, a palavra de Deus. Quem é de Deus, aleluia, acha que esse culto aqui está incomodando. Aleluia, esse culto está incomodando o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Não corra, continua fazendo o que Deus, aleluia, te prometeu. Aleluia, continua fazendo o que Deus, aleluia, louvado seja Deus, mandou você fazer. Faça, aleluia. Você não vai correr, você vai partir para cima. Quem vai correr nesse lugar é os demônios. Quem vai correr nesse lugar é o diabo, é Satanás, é o Zé Pilintra, é o Ju Caveira, é o Tranca-Rua, maldito do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desse culto, meus amados, não vai ter demônio, aleluia. Louvado seja Deus aqui, pelo menos uma semana, sem demônio nesta rua, se aqui por perto, ele vai correr de você. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando vê você, meus amados, ele vai ver o Pai, ele vai ver o Filho, ele vai ver o Espírito Santo. Canta
Se você veio aqui, você não vai sair vazio nas ruas, não. Deus está te dando uma autoridade. Essa autoridade é de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Demônio não faz parte da sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus. O demônio tem que correr. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu comprei minha casa, aleluia, eu vou finalizar. Aleluia, só mais um minuto. Aleluia, louvado seja alguns minutos para eu mentir aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comprei minha casa era de uma pessoa de Candomblé. Aleluia, louvado seja o nome do seu Deus. E muitas pessoas não queriam comprar a casa. É porque a casa tinha um peso, não sei o quê. Aquilo todo, aquela pataquara, né? Aleluia, louvado seja o nome do seu Deus. E aí, quando eu comprei a casa, saiu um pouco barato. Porque eu já conhecia a palavra do Senhor. Eu tive um privilégio de nascer no Evangelho. Glória a Deus. Eu já botei diabo para correr. Glória a Deus. Meu testemunho é assim, eu era criança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus já me deu o dom de visão. Na minha casa, uma casa humilde, né, dos nossos pais. Aleluia. Meus pais tinham 9 filhos. E a casa só tinha 3 cômodos. Aleluia. Sala, cozinha e o quarto de pai. Aleluia. Glória a Deus. Cozinha não, a cozinha era a própria sala. Mas era banheiro, sala e quarto dos pais. Louvado seja o nome do seu Deus. E a gente dormia na sala. E aí, toda madrugada, quando batia o relógio, 3h da manhã, o demônio, aleluia, ele se figurou. Porque o demônio, quando ele quer me lutar, ele vai figurar. O demônio é igual um cachorro. Um cachorro é o Rottweiler, né? Um filho, um pastor alemão. Primeiro ele não sai atacando. Primeiro ele dá um primeiro avanço. O primeiro avanço é para você ficar com medo. Quando você fica com medo, o cachorro ele vai enxergar. Ele tem esse sensor bem, aleluia, fácil de captar. E aí quando ele capta que você está com bastante medo, é aí que ele vai atacar. Entendeu? Mas Satanás, ele é assim. Ele é igual um cachorro vira-lata. É um cachorro vira-lata. Quando o cachorro vira-lata, ele começa a latir, se abaixa no chão, não vai pegar nada, ele vai correr fora. Aleluia. E assim foi que eu entendi. Que uma vez, no meu tempo, né, muitos anos atrás, né, eu aprendi, né, há 35 anos atrás, um pregador veio na igreja e falou assim: não pode ter medo de Satanás. Você tem que ter autoridade. Aleluia. E você tem que ter unção. E como é que você tem que ter unção? Você tem que pedir a Deus unção. Deus me dê unção. Aleluia. Tudo que você pedir. Mateus 21, verso 22. E tudo que você pedir no nome de Jesus, Ele te dará. Ele disse assim metade, Ele disse tudo. Tudo que você pedir, você tem autoridade. E aí, quando você pega autoridade, pronto. Aí eu me lembrei que lá em casa tinha uma coisa, uma criatura para fazer um teste. Ah, me lembrei. Lá em casa, sempre 3 horas da manhã, aparece um demônio, sai do banheiro de casa e vai para o quarto dos meus pais. Sai do banheiro e ia para o quarto dos meus pais. Ele era figurado, era tipo uma mulher, né, grande, com a trouxa na cabeça. E aí, as pernas eram as patas de galinha. E a sua pele era o seu corpo, né? Era como fosse de galinha, de pele de galinha mesmo, mas só que vermelha. Só que aquele espírito, ele me metia medo. Aí depois, nesse dia, eu ficava esperando o maligno passar. E aí despertei. Quando despertei, eu vi. É agora. Eu me lembrei da palavra do Senhor, que eu tinha que pedir ao Senhor Deus. Eu pedi a unção. Eu falei: Deus, eu senti que eu estou com unção. E aí pronto, não teve outra. Eu me levantei da minha cama, peguei, bafei a vassoura e falei assim: o sangue de Jesus tem poder, sai! Joguei a vassoura. Depois despertou e acordou. Aí o demônio sumiu e nunca mais apareceu lá em casa. Mas o demônio não sumiu por causa da tábua da vassoura, não. Foi porque eu usei com o nome de Jesus e o nome de Jesus com autoridade. Se você falar assim: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido, não vai sair. Você tem que usar autoridade. Se for possível, grite até de madrugada: o sangue de Jesus tem poder, o demônio vai cair fora.
É autoridade. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade essa noite. Receba da parte de Deus. Receba unção, receba poder, receba glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somos um rebanho de provocador de milagres. E nessa noite estamos provocando que Deus faça um milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que Deus essa noite enche toda a unção, toma-se nas suas mãos a unção para repreender todos os espíritos malignos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E amém. Eu agradeço minha oportunidade. Já esquecendo. Aleluia. Eu sei que o negócio aqui foi forte, porque hoje, quando estava fazendo a minha consagração, um trabalho de jejum, e aí Deus me mostrava em visão um demônio na entrada dessa rua, no lado do direito aqui. Um demônio, tipo assim, que ele estivesse com um machado, uma foice na mão. Bem aqui, naquele poste ali, do lado direito. Eu não sei se os irmãos entendem de coisas espirituais. Aonde, no bairro, sempre tem vários terreiros. Eu vou falar para o meu filho, ele está botando no YouTube. Senão eles cortam no vídeo. E em cada bairro, sempre tem um terreiro. Eu vou falar o nome, né? Da religião deles, né? Que são vários. Tem um terreiro que toma um bairro para ele. E o nome do demônio se chama Principado. Foi um desses principados que, né, da peça, que segurou o anjo Gabriel. Ok? O anjo Gabriel. E aí, meus amados, o anjo Serafins o anjo Miguel, né, foi enviado. O anjo Gabriel é só para entregar a bênção. Verdade. E aí veio o anjo Miguel, que significa quem é igual a Deus. Ele lutou contra o demônio, essas trevas, o principado. Então, meus amados, a Bíblia diz, já deixa bem claro, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra a potestade e principado das trevas. E nessa noite, você tem autoridade. Não estou falando isso que você tem medo, não. Você tem autoridade. Amém? Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus de Nazaré.